Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Louvado seja o nosso Santo Senhor. Deus está aqui neste lugar, amém? O Senhor está aqui, Ele trabalha de uma maneira poderosa, especial, sobrenatural, porque Deus, Ele é Deus, e Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, amém? Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, vamos estar lendo alguns versos, a partir do verso 22. O título é A Blasfêmia dos Fariseus. Diz assim: E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Vamos sentar em nome de Jesus, louvado seja Deus. Nós vemos nosso Senhor Jesus combatendo aqueles líderes religiosos da época, as pessoas que de alguma forma tentavam impedir o agir de Deus por meio de Jesus, E com isso, ele não compreendia o reino de Deus, julgava, levava a ele acusações, e nesse texto nós vemos que Jesus, ele ministrava as curas, maravilhas, sinais, prodígios do Senhor. O marco do ministério de Jesus, irmãos, os milagres que Jesus fazia, isso chamava muita atenção para a época, porque eram situações que não aconteciam comumente. Eram situações que ninguém tinha visto. Um homem, aparentemente um homem simples, nascido ali, aparentemente aos olhos humanos, José e Maria, mas só quem tinha o entendimento dele sabia que havia sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós vemos o Senhor após curar ali aquele homem endemoniado, cego, mudo. E após o Senhor ter feito esse milagre na vida desse homem, surgiram aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos. Eles observavam a lei, mas não conseguiam enxergar a verdade de Jesus. Não conseguiam enxergar os milagres que Jesus fazia. Era mais fácil para eles criticar o Senhor Jesus, o nosso mestre, a acreditar nos milagres e nas verdades a qual Jesus falava. Então, Jesus ali, combatendo aqueles homens, combatendo aquelas inverdades, aquelas mentiras, a multidão se admirava pelas curas que Jesus fazia. Mas esses grupos religiosos começaram então ali o quê? Proferir mentiras contra o nosso mestre. Começaram então a dizer que o nosso mestre Jesus curava, expulsava os demônios da vida das pessoas por meio do manual. Ou seja, em outras palavras, estava dizendo que Jesus só fazia o que ele fazia porque Jesus estava entrelaçado com o mal. Jesus estava sob domínio de Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha que ponto estava chegando a fama de Jesus. Então Jesus tinha que combater. Jesus não permitiu aquelas palavras. Jesus então começou a conversar com eles. O texto continua dizendo que
Se na realidade ele estava realmente demônio, o príncipe dos demônios, este reino então estava o quê? Dividido. E não ia ir adiante. Jesus está explicando para aqueles homens, irmãos, que toda casa dividida, ela não pode ir à frente. Toda casa dividida em si mesma, ela não tem força. Toda casa dividida em si mesma, ela não consegue motivações para conseguir. Por quê? Porque uma hora ela vai desfragmentar. Uma hora a casa não vai subsistir, ela vai o quê? Entrar em ruínas. Porque está dividida. E Jesus continua dizendo, verso 26, e Satanás expulsa Satanás, olha só, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então Jesus está aqui confrontando aqueles homens, aquela liderança religiosa da época, que não tinha nenhum pacto com a verdade, fazendo as suas orações em praça pública, demonstrando uma real santidade, aparentemente, fazendo as orações na praça para que todo mundo pudesse ver, para que todo mundo pudesse admirar, bonitas palavras, de repente orações longas, mas Jesus limitou eles. Jesus falou a verdade para eles: olha, os corações de vocês é como se fosse um sepulcro caiado. Por fora está lindo, está bonito, mas por dentro está o quê? Cheio de podridão, cheio de maldade, cheio de inverdades. E Jesus confrontava. Jesus sempre com a verdade confrontando. Jamais Jesus abaixou a cabeça, não. Jesus sempre confrontava com a verdade. Isso nos deixa um exemplo para nós, para mim e para você. Porque hoje em dia, irmãos, muitas pessoas querem falar o que quer. Fala de um, fala de outro. Muitas vezes agride a nossa fé perante o nosso Deus. Começa a dizer verdade sobre a nossa fé em Jesus. Deus, de algum modo, nos desmotivar. Mas nós precisamos ter a nossa sabedoria e conhecimento, irmãos, entrelaçado e aprofundado nas Escrituras do Senhor. Jesus venceu no deserto a tentação na palavra. Amém? Venceu na palavra. Interessante que o inimigo, ele atentou o próprio Senhor Jesus por meio de quê? Da palavra. Então, olha só, o inimigo ele usa a prática da palavra para tentar o quê? Te desmotivar. Ele usa a palavra, ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé, ele pega essa palavra e tira dentro dessa palavra, distorce a palavra para tentar tirar a tua fé, para tentar tirar o teu fortalecimento com teu Deus. Mas Jesus no deserto vai ouvir a palavra e combate ele através da palavra. Nós vemos aqui no verso de número 28, diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Aleluia. Jesus está dizendo: olha, se vocês creem que eu faço todas essas maravilhas pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Agora, se vocês não creem, aí já é com vocês. Jesus, irmãos, ele era bem fiel às suas palavras, e ele é fiel, permanece fiel à sua palavra. Se a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, se a pessoa não quer acreditar na palavra de Deus, irmãos, infelizmente, não tem como o Espírito Santo de Deus agir, porque fica difícil. Fica complicado, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E aqueles homens estavam ali ouvindo, achando que o Senhor Jesus estava participando do reino espiritual das trevas.
quando na verdade não era nada disso. Irmãos, tem muitas pessoas hoje em dia que vão tentar fazer você acreditar que a verdade de Deus não é bem a verdade de Deus. O que mais nós encontramos aí fora são pessoas que têm tentado de tudo para distorcer a palavra de Deus. Outrora tinha uma vida secular normal, faziam, aconteciam, tudo à vontade do inimigo. Depois, entraram na igreja, entregaram sua vida para Jesus. Passaram um período, saíram da igreja e começam a influenciar milhões e milhões de pessoas de forma contrária à vontade de Deus. Irmãos, tem muita gente assim na internet. Tem muita gente assim na internet, desvirtuando a mente das pessoas contra a palavra de Deus. É importante, irmãos, que eu e vocês estejamos firmes. Não apenas isso, firmes, né? Mas também combatendo essas falsas acusações que podem nos prejudicar, podem prejudicar aquelas pessoas a qual estão ao nosso redor. E é necessário que eu e você mantemos a nossa fé no Senhor, sendo sal da terra e luz do mundo. Amém? Verso 29 diz assim: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente? Preste atenção, irmãos, como Jesus acompanha comigo. Verso 29: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Deus está dizendo assim, olha. Ninguém tem o poder sobre a casa de alguém se realmente esse não for valente para entrar na casa dessa pessoa e amarrar essa pessoa. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquele homem ali que futuramente ele mesmo, o Senhor, aleluia, que é o valente, o guerreiro das batalhas, iria até o inferno tomar, aleluia, a chave da mão do diabo, aleluia, triunfar sobre a morte, ia triunfar sobre o pecado, irmãos. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo: olha, ninguém pode entrar na casa do valente se esse valente primeiro não for até a casa dessa pessoa aí, amarrar, aniquilar as suas ações. Irmãos, Jesus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. O domínio de todas as coisas foi entregue a quem? Ao Senhor. E nós, irmãos, fazemos parte desse reino, a qual há um só Deus, há um só Senhor, e mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus. E o que nós vemos, irmãos, nesses últimos dias são pessoas correndo atrás de tantas religiões, tantas pessoas correndo atrás de tantos segmentos, mas na verdade não é a verdadeira palavra de Deus. E infelizmente muitos estão sendo enganados, porque não tem se voltado para Deus, tem deixado a palavra de Deus, não tem buscado, irmãos, esmiuçar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós precisamos combater, e combater com a palavra de Deus as liberdades que o mundo tenta pôr dentro da igreja. E é uma responsabilidade muito grande nossa. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Amém? Lutamos com as armas espirituais. Lutamos com as armas que o Senhor nos deu, as armas espirituais, que são poderosas em Deus. Aleluia! Diego pergunta para você: tem armas espirituais? Pode dizer para ele: você tem armas espirituais? Tem. E elas são poderosas, irmãos de Deus, para destruir, para aniquilar as obras do inimigo contra a nossa vida. Amém? Então,
Continuando o texto diz assim, verso 30, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo, olha, quem é comigo, amém, fica aqui. Quem não é comigo, a tendência vai ser o quê? Espalhar mentira, espalhar inverdades. Mas o Senhor continua firme na sua convicção. A sua missão agora é receber, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Irmãos, e o Senhor conta comigo e contigo para essa grande obra. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas, irmãos, precisando de Deus, quantas pessoas que estão nessa hora, nos bares da vida, desiludidos. Por quê? Porque muitas vezes ouviram palavras contrárias, ouviram mentiras, e muitas vezes o opressor proferiu para essas pessoas. Estão sendo enganadas. Aleluia. Mas a verdade de Deus, ela tem que ser proclamada em tempo e em fora de tempo. Você está entendendo isso, nome de Jesus? A oportunidade que você tiver, fale de Jesus. Seja na internet, seja por meio de redes sociais, fale, irmãos, fale. Porque naquele grande dia, nós não seremos cobrados. Nós não seremos cobrados. E diz assim, portanto, eu digo todo pecado e blasfêmia, verso 31, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será o quê? Perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será o quê? Perdoado, nem neste século, nem no futuro. E aí nós temos aqueles líderes religiosos omitindo o poder do Espírito Santo de Deus agir na vida de Jesus Cristo. Nós temos aqueles líderes, irmãos, não acreditando no poder de cura do Senhor Jesus. Eles estavam rejeitando o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra, da sua obra, de convencer o homem do pecado. Então, irmãos, infelizmente, essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam ao Senhor Jesus, que rejeitam o poder que há de agir no homem para salvar, para constranger o homem, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Infelizmente, irmãos, são pecados terríveis. O pecado contra o Espírito Santo é algo terrível, que não tem perdão, nem neste século e nem no século vindouro, a qual Jesus nos fala. E Jesus então continua, verso número 33, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está dizendo assim, você não disse que se conhece a árvore pelo fruto? Se o fruto é mau ou se o fruto é bom, então vocês consideram que a árvore é boa, ela não é? Agora, se o fruto que aquela árvore dá é ruim, vocês consideram o quê? Que a árvore é ruim, aquela árvore é ruim, não presta não. Porque pelo fruto se conhece a árvore, não é isso? Aí o verso 34, o Senhor, com mais rigidez, fala assim, raça de víboras, como pode vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há é abundância no coração disso, fala. Jesus deu uma correção para aqueles homens. Vocês podem dizer que vocês são bons? Se o testemunho que vocês dão é totalmente contrário àquilo que vocês pregam.
Vocês falam uma coisa e fazem outra. Fazem tantas coisas, tem aparência por fora, mas por dentro não tem nada. Jesus deu uma correção àqueles homens. Ou seja, e continuou a dizer: pois a boca fala do que o coração está. Ou seja, o coração daqueles homens estavam cheios de rancor, de mentiras. Estavam falando coisas que eles não sabiam. Não tinham entendimento, não tinham conhecimento do Senhor. Irmãos, a melhor coisa é quando o ser humano começa a falar coisas que não agradam a Deus, né? Tanta coisa, tanta besteira que a gente ouve nesses dias, né? Eu já ouvi alguns dizer assim: olha, mas, lá no inferno é bom, lá vai ser bom, vai ser legal. É coisa terrível, né? Que o homem fala. O homem que não tem o discernimento do Espírito Santo de Deus, o homem que não tem o conhecimento de Deus, ele fala muita besteira, fala muitas inverdades. Mas quando o homem, irmãos, ele aceita a palavra de Deus, quando o homem ele abre o coração para o Senhor, aí ele se torna uma nova criatura e começa a conhecer as verdades de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim, verso 35, diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do seu precioso, do que é mais precioso, do seu coração. As coisas mais preciosas, o homem fala. Por quê? Porque tira do coração, né? O homem bom fala as coisas preciosas. Porém, o homem mau, seu mau tesouro tira as coisas más. Irmãos, se nós possamos refletir mais e mais sobre aquilo que muitas vezes nós temos ouvido contrário à palavra de Deus. Não vamos permitir. Vamos combater com a palavra. Não combater com força, nem com violência, mas combater de acordo com o Espírito Santo de Deus. E Jesus, irmãos, aqui nos dá mais um exemplo, que Jesus ele combatia não com violência, querendo bater ninguém, não com violência, querendo espancar ninguém. Tinha sim uma palavra de autoridade, de verdade, mas expressava na maior parte do tempo amor, o amor, a comunhão, o fazer bem, o estar em comunhão com os irmãos, mas jamais deixava de falar a verdade. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim para a gente fechar. Verso 36, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A responsabilidade, né? Para todos nós. E aí é para todos nós. Não é apenas para aqueles que estão lá fora. Não, estão de dentro, principalmente. Estão de dentro. A responsabilidade. Verso 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Infelizmente, as pessoas que desprezam a Deus, que desprezam o Evangelho, que desprezam o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário, aqueles que não querem ter nenhum pacto com o Senhor Jesus, aqueles que desprezam esse Evangelho maravilhoso da verdade, do reino de Deus, aqueles que não têm nenhum pacto com o Senhor Jesus, com o reino dos céus, infelizmente, serão julgados. E naquele grande dia se arrependerão muito. Mas já será tarde demais. Já será tarde demais. O Senhor, irmãos, ele conta comigo e com você. Para que esse Evangelho do Reino continue sendo pregado. Continue sendo pregado. E aí Deus vai colocar dentro de você
Ou já tem a missão de se fazer. Ah, mas eu evangelizar não é para mim. Ah, mas falar do amor de Jesus não é para mim, não. Nós fomos chamados para pregar e para as boas novas de Deus. Amém? Você foi chamado para pregar. Foi chamado para falar do amor de Jesus. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Vamos manter essa responsabilidade. Se tiver que pregar, prega no trem. Se tiver que pregar nas redes sociais, prega nas redes sociais. Se tiver que pregar para o vizinho, prega para o vizinho. Se tiver que pregar na fila comprando pão, pregue na fila comprando pão. Se tiver que comprar estando no mercado, na fila do mercado, pregue na fila do mercado. Não, mas jamais deixe a verdade de Deus, aleluia, se perder neste mundo. Custe custar, continue falando, continue evangelizando, continue pregando, porque naquele grande dia não será cobrado das nossas mãos. Amém? Não será cobrado. Né? Não será cobrado. Nós vemos que o profeta Ezequiel tinha uma grande responsabilidade. Tinha que falar da verdade de Deus. Né? Tinha que falar. E se não falasse, a responsabilidade pesaria para quem? Para ele, né? Pesaria para ele. Então, assuma mais uma vez, a todos os dias, a sua responsabilidade diante de Deus, assim como você tem feito aqui neste lugar. Você vem, ora ao Senhor, vem aqui de culto, adora a Deus do seu lado, adora a Deus na casa do Senhor, mas não permita que nada nem ninguém roube a tua esperança em Cristo Jesus. Né? Estamos nos últimos dias. Muitos têm se desviado da fé em Cristo Jesus. Muitos têm abandonado a palavra, a sã doutrina, e já entendemos que já é a última hora. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Hoje adoramos ao Senhor livremente, com as portas abertas. Hoje adoramos ao Senhor Jesus num ambiente tranquilo, calmo como esse. Mas chegará dias, chegará momentos que essa palavra será tirada. Haverá momentos que o acesso a essa palavra será impedido pelos crentes. Né? No Brasil nós vivemos tempo maravilhoso, pode pregar, pode falar a voz de Cristo, mas também países que é impossível, você não pode pregar. Você pregar a palavra de Deus no país comunista, se você pregar a palavra de Deus, você é um criminoso, você vai para a cadeia, tem que pagar, é um crime. Não pode falar do amor do Senhor, mas vamos manter a nossa esperança em Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família.